Efésios 1, verso 3 e verso 4. Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra de Deus: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Amém? Feche seus olhos por um instante. Pai, nós queremos te louvar, apresentar diante de ti as Escrituras Sagradas, apresentar a tua palavra poderosa, palavra que veio em carne, Cristo Jesus, a palavra que se transformou, ó Deus, e que habitou entre nós, e está entre nós agora, e nós queremos, ó Deus, invocar a tua presença e a tua manifestação para tocar o teu povo como palavra viva, porque tua palavra não é de homem, mas tua palavra é espiritual, e ela discerne sentimentos e pensamentos, e libera edificação, e libera ânimo, esperança e transformação sobre o teu povo. Por isso, pega a boca do pregador, pega o meu coração, pega a minha mente, pega o coração e a mente de cada pessoa aqui nesta noite, e com liberdade, Pai, fale ao nosso coração, fale ao nosso entendimento, transforme as nossas vidas e nos abençoe em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém. Amém. Amém, amados. Livro de Efésios. Efésios, quem escreveu foi o nosso amado apóstolo Paulo. Ele estava preso, irmãos, ele estava em Roma, e ele estava numa prisão domiciliar, e de lá ele enviava cartas para as igrejas, para edificar as igrejas, para abençoar o povo de Deus. E quando ele escreveu essa epístola aos Efésios, o apóstolo Paulo estava debaixo de uma veia profética muito poderosa, debaixo de uma direção muito interessante do Espírito Santo. Não há talvez outro livro na Bíblia que traga com tanta veemência e tanta força a verdade do que é ser igreja do Senhor. Aqui ele vai falar sobre a unidade da igreja. Aqui ele vai falar sobre o que é estar em Cristo Jesus, e principalmente nos primeiros versículos do capítulo 1 de Efésios, ele vai falar que tudo que a igreja tem, ela tem dentro de Cristo. Os primeiros versículos vai falando tudo que é nele, é dentro dele, é em Cristo Jesus, é por Cristo Jesus, e ela vai centralizando a vida do povo de Deus em Jesus Cristo. Fora de Jesus Cristo, nós não estamos centralizados no propósito e no plano de Deus, mas em Cristo Jesus nós vivemos tudo que Deus planejou para que a gente vivesse na presença de Deus. Amém? Então, se nós estamos de fato na presença de Deus, nós estamos reinando em Cristo. Diga comigo: reinando em Cristo. Reinando em Cristo. Amém? Nós estamos, amados, reinando em Cristo. E ele diz aqui que bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Lá em Efésios 2:6, ele vai dizer que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que a palavra de Deus dá a entender é que um cristão, ele vive em dois mundos: o mundo físico e o mundo espiritual. O mundo real, no sentido de ser visível, de ser observável com olhos humanos, mas também vivemos no mundo espiritual, aquele que só é percebido com olhos da fé, aquele que também só é possível que lá estejamos se nós estivermos em Cristo Jesus. Se nós estivermos em Cristo, nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Então, há um mundo material e
e o mundo espiritual. Há o mundo visível e o mundo invisível. E nós, como cristãos, temos então a liberdade de estar lá no mundo espiritual, em Cristo Jesus, exercendo a autoridade com Ele, tomando o nome de Jesus como aquele que é habitado pelo Espírito Santo, cheio da autoridade de Deus, porque quem é e está em Cristo Jesus tem a autoridade do próprio Deus. É tanto que Jesus, quando Ele ressuscita, Ele diz aos discípulos: é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações. Quando o Filho de Deus toma posse de toda a autoridade nos céus e na terra, Ele confere essa autoridade à sua igreja, ao seu povo, e diz: ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações. Olha que coisa especial e preciosa. Deus então conferiu a nós, em Cristo Jesus, a autoridade espiritual. Mas aqui diz também, queridos, que há uma bênção especial que nós temos nas regiões celestiais, que são bênçãos espirituais. Nós temos bênçãos que são de ordem espiritual. Isso quer dizer que se há bênçãos espirituais, há bênçãos materiais. Se há bênçãos em Cristo, que elas se manifestam no mundo espiritual e para dentro do nosso coração, há bênçãos que são bênçãos de conforto, mas há bênçãos que são bênçãos de restauração de vida. A bênção que nos restaura, a bênção que nos liberta, a bênção que nos transforma é conhecida como bênção espiritual. A bênção que nos traz conforto, uma porta de emprego aberta, uma vitória, algo assim, é bênção material. Amém, queridos? Então nós temos essas duas bênçãos, mas nós habitamos o mundo espiritual. Nós temos essa autoridade em Deus de viver não apenas observando esse mundo e passivamente experimentando tudo que vem à nossa vida. Não, nós temos a autoridade de invocar um Deus que tudo pode, porque nós estamos lá nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós somos empossados de autoridade e no nome do Senhor Jesus nós podemos intervir lá no mundo espiritual e mudar destino da nação, e mudar destino de pessoas, e mudar o nosso próprio destino, e mudar circunstâncias que nos cercam, porque a autoridade de Deus foi derramada em nosso coração. Eu posso ouvir um amém? Amém. Queridos, há então o mundo espiritual, as regiões celestiais, mas também que nós estamos nela, como eu já disse, mas há também um mundo espiritual, chamado mundo tenebroso, o mundo das hostes espirituais da maldade, um mundo em que é regido pelas trevas, infelizmente. Há pessoas que estão até invocando seres espirituais da maldade, há pessoas que até servem a demônios, os invocam e passam a servir e a viver em serviço desses seres espirituais. Invocam eles e creem, inclusive, dada feita, nós cristãos temos o hábito de colocar alguma frase ali no vidro do carro, como foi Deus que me deu, como fazendo alusão ao louvor lá do Lázaro, ou o presente de Deus. Nós cristãos temos esse hábito de sempre dizer: Deus, o Senhor me deu, muito obrigado. Mas dada feita, eu observei um carro, estava escrito lá, Zé Pilintra me deu. E olha que coisa interessante, Zé Pilintra me deu. Aquela pessoa dizia que o carro dele era obra de Satanás. Zé Pilintra, nós sabemos que é o espírito do vício, é o espírito que faz a pessoa estar aí embriagada, que não tem forças para se libertar. Eu lembro de certa vez que, ministrando libertação para uma mulher, ela dizia que ela não conseguia passar na frente do bar sem ser atraída para dentro do bar, porque uma força maior a atraía para beber. Ela estava sob a influência de um ser maligno. Agora, interessante, porque nós temos a ideia ou a imaginação que as pessoas servem a tais espíritos e não é de maneira voluntária, mas muitos são de maneira voluntária. Muitos querem aquilo, muitos rejeitam a palavra de Deus, mas nós cremos que muitos desses serão libertos, serão transformados, serão alcançados pelo poder de Deus, em nome de Jesus.
faz isso, e é tanto que esta guerra, esta batalha em que o bem contra o mal é tão verdadeira, tão poderosa, que em Efésios, aqui capítulo 6, fala dessa realidade dessa batalha. Fala que essa batalha é real, fala de fortalecer-nos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. Então, queridos, daí em diante, o apóstolo Paulo começa a dizer, no verso 12, nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, contra hostes espirituais da maldade no mundo celestial. Nós, queridos, estamos numa batalha real, verdadeira, mas nós estamos do lado do vencedor. Nós estamos com Cristo, nós estamos dentro de Jesus, nós estamos guardados dentro de Deus. A Bíblia diz que quem é de Deus, o maligno não lhe toca. Vamos falar bem bonito, nós todos, vamos falar, quem é de Deus? Vamos lá, quem é de Deus? O maligno não lhe toca. Aleluia. Você pode aplaudir essa palavra. Esse Deus maravilhoso da palavra. Quem é de Deus, o maligno não lhe toca. Nós estamos guardados, protegidos dentro de Deus. Mas a palavra de Deus diz em Tiago 4:7: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então a nossa vitória depende da nossa sujeição ao nosso Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então é isso. O que é então o mundo espiritual? Quais foram as bênçãos liberadas às nossas vidas? Dentre elas, tem muitas das bênçãos liberadas, querido. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele morreu para você ser rico? Não. Jesus não morreu para a gente ser rico. Jesus morreu por algo muito maior, por algo muito mais glorioso. Jesus morreu para que o teu nome fosse escrito no livro da vida, para que você morasse com Cristo por toda a eternidade. A bênção maior é a bênção espiritual. A bênção espiritual está acima da bênção material. Há muitas pessoas se esmerando, lutando muito por bênçãos materiais. Tem que lutar? Amém. Tem que batalhar? Amém. Pastor, o senhor crê que Deus quer prosperar o seu povo? Sim. Se esforce, corra atrás, trabalhe, estude, faça curso, corra mais. Deus vai te abençoar sim, em nome de Jesus. Deus recompensa o esforço do seu povo. Mas, queridão, o maior e melhor presente que nós recebemos de Deus foi o nosso nome escrito no livro. Aí nos dá então a graça de termos o Espírito de Deus morando em nosso coração. Por quê? Deixa eu explicar. O que é viver o reino de Deus? O que é estar nas regiões celestiais em Cristo Jesus? Um dia você nasceu nessa terra. A Bíblia diz que quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Você não é apenas um ser biológico, você também é um ser espiritual. Você não apenas habita este ambiente, este espaço, você também em Cristo Jesus habita o mundo espiritual. Você nasceu de novo, você está em Cristo Jesus, você é a igreja de Deus, e a Bíblia diz que nós triunfamos em Cristo Jesus, porque ninguém pode contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Você pode falar aleluia? Aleluia! Então é isso que Deus fez, querido. E quem tem a alegria de ser de Deus, de ser uma pessoa de Deus, tem a alegria também de ser templo do Espírito Santo de Deus. É Ele quem te consola, é Ele quem te ampara, é Ele quem te ajuda, é Ele quem te fortalece, é Ele quem te coloca de pé. Ele é a força que você pensa que não tem. E quando você acha que todos os recursos acabaram, saiba que o Espírito de Deus está movendo o teu coração, está sustentando a tua história, está sustentando a tua vida, está sustentando a sua alma, porque Ele habita aí dentro de você. Muitas vezes Ele está silencioso, mas o silêncio de Deus não quer dizer que Ele não esteja trabalhando. Deus está trabalhando aí para nos abençoar. E nós estamos aonde, queridos? Nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. É esta fé, é esta
abençoados. Sabe por quê, queridos? Bênçãos materiais nós podemos perder, sim ou não? Bênçãos espirituais, jamais alguém pode tirá-las de você. As bênçãos espirituais, jamais ninguém poderá tocá-las. Por quê, queridos? A graça de Deus derramada no seu coração, alguém pode tocar? Eu vou querer que vocês participem comigo nesse instante da pregação. Eu vou perguntar e você vai dizer? Não. Amém? Alguém pode tocar a graça de Deus em seu coração? Não. Amém. Queridos, outra pergunta. Alguém pode arrancar o perdão de Deus da sua história? Não. Alguém pode arrancar o Espírito Santo do seu coração? Não. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo disse que há coisas materiais que nós perdemos, que nós corremos risco de perder. As bênçãos espirituais, queridos, são imperdíveis, porque nós temos ela guardada em Cristo. Materiais nós perdemos, materiais nós sofremos prejuízos, materiais nós sofremos e padecemos, às vezes, dificuldades relativas à bênção material, mas nós cremos um Deus que nos prospera, nós cremos um Deus que nos faz avançar, nós cremos um Deus que é fiel e que é provedor daqueles que creem no seu nome. Amém? Amém, amém, amados. Então, queridos, a bênção espiritual tem um valor e um peso eterno. Aquilo que você recebe de Deus espiritualmente nunca se findará. As bênçãos materiais um dia pode se acabar, mas o nosso coração é quem diz em que nível de fé nós vivemos diante de Deus. E é o próprio Senhor Jesus que diz isso, que o teu coração diz que nível de prioridade você tem em servir ao Senhor Jesus. Ele diz lá em Mateus verso 6, 19, ele diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde o ladrão rouba e mina. Ajuntai tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consome, nem o ladrão rouba e mina. E como é que Jesus termina? Porque aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o vosso coração. Amém. É interessante que ele está dizendo que você não pode lançar a tua esperança em coisas perecíveis. Ele está dizendo que você não pode guardar a sua expectativa naquilo que é falível, naquilo que pode acabar. Ele está dizendo que você deve guardar o seu coração naquilo que nada pode tocar, naquilo que nada pode destruir. Que você tem que guardar o seu coração nas coisas que são dos céus. Os céus devem governar o seu coração, não as coisas da terra. Ele não está dizendo que você não pode buscar as bênçãos, é boa, é bênção de Deus. O que ele está dizendo é que o teu coração deve priorizar as coisas dos céus e não da terra, as coisas do reino de Deus e não deste mundo, porque tudo neste mundo é destrutível, tudo nesse mundo um dia acabará, mas o que nós guardarmos dentro de nós para a eternidade em Cristo, isso ninguém toca, nunca acaba e vai ter um peso de glória eterna para as nossas vidas. Isso é o que devemos guardar em nossos corações, amados. Eu posso ouvir um amém? Amém. Porque bênçãos materiais é bênçãos, é ou não é? É. Agora, bênçãos materiais são bênçãos momentâneas, bênçãos espirituais são bênçãos eternas. Deixa eu te falar novamente, querido, não estou ministrando contra a prosperidade. Quem quer uma casa própria? Amém. Que Deus te abençoe. Quem quer um carro melhor, mais novo, zerado? Que Deus te abençoe. Toda a prosperidade do Senhor, que Ele seja sobre você. Seria uma hipocrisia muito grande dizer que não quer prosperar, sim ou não? Todos queremos a bênção de Deus, porque nossa alma deve estar nas coisas que não se acabam, deve estar nas coisas que não têm fim, deve estar no Senhor, Deus da glória. Eu posso ouvir um amém, queridos? É nisso, amados, que o nosso coração tem que estar. Inclusive, lá em Mateus 6,33 diz o quê? Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus é o quê? Prioridade. A vida com Deus é o quê? Prioridade. As bênçãos espirituais devem ser a prioridade na vida do
crente. Então, amados, Deus é bom, Deus é Pai, Ele quer te abençoar, que você prospere, que você se esforce, que caminhos se abram, que vitória chega, que favores de Deus venham sobre a sua vida, que bênção se manifeste, que Deus te surpreenda com muitas bênçãos em nome de Jesus. Mas saiba uma coisa, a hierarquia da vida com Deus começa com as coisas espirituais, depois vem das materiais. Amém, queridos? Há inclusive um salmo que ilustra isso de maneira muito linda, o Salmo 128. Nós pregamos, salvo engano, no Dia dos Pais aqui na igreja, e ele diz assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Olha que coisa linda, o salmo ilustra a prioridade. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E aí ele diz no verso 2: do trabalho da sua mão comerás, feliz serás e em tudo te irás bem. Depois que vai falar de família, por que ele diz? Porque homem tem que trabalhar, porque homem tem que ir para a batalha, a família tem que ser sustentada, tem que ter provisão, tem que ter bênção de Deus. Mas a prioridade é a vida espiritual. A prioridade é o temor do Senhor, para crescermos, para avançarmos em tudo, para experimentarmos bênçãos. O caminho do cristão, a trilha que o cristão caminha, é a trilha do temor de Deus, é a trilha da obediência, é a trilha onde você não tem um caminho largo, um caminho estreito, mas um caminho forte, poderoso e abençoador dentro do teu coração, enquanto trilha o seu caminho de vencedor. Diga: eu sou vencedor em nome de Jesus. Diga: eu sou vencedor. Amém. Eu gosto assim, amados. A igreja prega comigo também, é uma bênção de Deus. Então você é vencedor, porque a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu posso ouvir um amém, amados? Amém. Agora, amados, olha que coisa interessante. Infelizmente, há pessoas que a bênção material é tão forte na vida dela, que ela passa a perna nos outros, sim ou não? Que ela dá golpe aqui e acolá, sim ou não? Que anda fazendo coisas erradas, sim ou não? Infelizmente, pessoas fazendo coisa errada, estão orando para Deus abençoar, já vi isso. Fazendo coisa, não treta, coisa errada, está pedindo para Deus abençoar, Deus me abençoe. Aí não é o caminho, não é mais. Aí faltou o temor, aí faltou a direção, aí faltou o caminho do Senhor dentro do coração. Mas quando o que é aquele que trilha a nossa alma é o temor de Deus dentro de nós, a gente vai seguir um caminho vitorioso, mas o caminho certo, o caminho na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Por quê, queridos? Porque nós somos o povo de Deus, nós somos o povo escolhido de Deus. E agora eu vou para o verso 4. Diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Deixa eu falar algo para você. Jesus foi aquele que Deus escolheu, e quem está em Jesus é escolhido de Deus. Deus escolheu Jesus, e Ele diz que Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Quem está dentro de Jesus é escolhido de Deus. Quem é então que é o escolhido de Deus? É quem está dentro de Jesus. O que está escrito aqui, você observou? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Queridos, então nós somos escolhidos de Deus, nós somos escolhidos pelo Senhor Jesus. Mas deixa eu te falar algo. Às vezes nós temos uma ideia que a gente é escolhido de Deus e essa escolha é diretiva, é de Deus direto para você. Não é. A escolha, ela passa por Jesus. Quem entra em Jesus se torna escolhido de Deus. Quem está em Cristo é o escolhido, é aquele abraçado pelo Senhor Jesus. Porque homem algum é aceito diante de Deus. Amém? Homem algum tem a capacidade de, com seus próprios méritos, se colocar diante de Deus e ser abençoado. Então, o que temos é pelos méritos da cruz. O que temos é pelos méritos de Cristo. Foi o que Ele fez por mim e o que Ele fez por você. Então, queridos,
nós pertencemos ao Senhor. Inclusive, em João 1,12, ele diz assim, verso 11, ele diz assim: ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Então, receber a Jesus é nos dar a autoridade de nos tornarmos filhos de Deus. Quem tem aliança aí com Jesus, diga amém. Amém. Aleluia. Nós temos a aliança de Deus em nosso coração. Nós temos essa aliança. Isso nos torna filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós sentamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Amém. Ou seja, querido, sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? A primeira parte: você tem mais autoridade do que você pensa que tem. Você tem muita mais autoridade em Cristo do que você pensa que tem. Só que quando ele diz assim, para sermos santos, ele vai dizer nesse sentido que você tem muito mais responsabilidade do que muitos também pensam que tem. Assim como em Cristo a gente tem muita autoridade nas regiões celestiais, nós temos muita responsabilidade quando ele diz que nós é para sermos santos e irrepreensíveis em Cristo Jesus. Amém? Você não está lá, você vai de dois mundos, você vai de Deus, mas você está andando na terra. Como é que o mundo te vê? Como é que as pessoas te enxergam? Como as pessoas te notam? Quem é você na sua vizinhança? Quem é você onde você anda? Quem é você nos seus negócios? Quem é você em suas atividades? Quem é você quando ninguém está vendo? É aqui que a palavra de Deus diz a finalidade para sermos santos e irrepreensíveis em Deus. Nós estamos nas regiões celestiais, nós somos escolhidos de Deus para quê? Para sermos santos. Amém, queridos? O que é ser santo, amado? Santo é separado do mundo. Há muitas pessoas misturadas no mundo. Chamada Maria vai? Maria vai com as outras. Mas não, quem é de Deus não é Maria, vai com as outras. Quem é de Deus tem um caminho diferente, tem uma postura diferente. E nada contra a maré desse mundaral feio que está aí. Quem é de Deus tem uma postura diferente, tem uma atitude diferente, tem uma vida diferente. Porque se Deus está em você, Deus quer manifestar luz, graça, vida e testemunho verdadeiro em seu coração. Então deixa Deus operar, deixa Ele te santificar e te dar uma vida que ilumine as trevas, porque Ele mesmo diz: vós sois luz do mundo. Amém, meu Deus. Amém, amados? Então essa é a missão que nós temos também, amados, de não sermos Maria vai com as outras. Olha que coisa interessante, lá em João 17, verso 15, Jesus, na sua oração sacerdotal, ele diz assim: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. O mal aqui não é guardar somente de acidentes, de coisas ruins. Guardar do mal aqui é guardar de uma vida sob o sistema maligno de Satanás. Amém, pessoal? Amém. Nós temos que ser guardados, livres do sistema maligno de Satanás. O sistema maligno de Satanás, ele tem uma cultura, ele tem um jeito de ser, ele tem um jeito de se impor no mundo, ele tem um jeito de viver no mundo. Quem está no reino das trevas tem um estilo de vida, quem está no reino da luz deve ter outro estilo de vida. Eu posso ouvir um amém? Amém. Então a nossa vida é esta separação. A sua vida revela que Deus está ali. Por isso ele diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais para sermos o quê? E detalhe, anteriormente ele diz: fomos escolhidos nele, escolhidos em Cristo. Nós somos escolhidos de Deus em Cristo Jesus para sermos santos, separados deste mundo em nome de Jesus. Recentemente eu ouvi um irmão me dizer, ele diz: pastor, quando a nossa vida está mais consagrada, mais cheia de Deus, até assuntos assim se tornam desagradáveis. Há assuntos que a gente não consegue ouvir, parece que ferem o ouvido da gente. Isso acontece, amados?
Acontece que quem é de Deus se incomodar com determinados assuntos, parece que aquilo está manchando sua vida espiritual. Não é isso. E é interessante, às vezes a gente sofre quando vê coisas fora do plano de Deus, quando vê coisas com muito peso de maldade, de pecado. Sofre ou não sofre? A Bíblia diz lá em Hebreus que o justo Ló sofria vendo o estado de Sodoma e Gomorra de pecado, de corrupção. Quando a gente é de Deus, a gente não se adapta, não se conforma. Por isso a Bíblia diz: não vos conformeis. Olha só, não vos conformeis. Você não pega a forma do mundo, você tem outra forma, outra maneira de ser e de viver. Isso é ser santo. O santo vive diferente, age diferente, tem uma postura diferente. E quem é santo, olha só, queridos, a Bíblia diz lá em Pedro, em várias passagens: sede santo. Vocês vão me responder. Vamos lá? Sede santo. Vocês estão tímidos. Sede santo, porque eu sou santo. Isso é o Senhor nosso Deus. Ele não disse assim: só apenas você é santo. Ele disse: sede. Exige esforço, exige dedicação, exige preço. Santificar-se, queridos, exige esforço, empenho. Por isso ele diz para nós: sede santo. Quer dizer, eu vou me esforçar, eu já tenho o Espírito de Deus, eu vou andar diferente, eu vou andar conforme o plano de Deus, porque eu já sei na minha vida. Então eu vou andar debaixo da direção do Deus Todo-Poderoso. Posso ouvir um amém? Amém. E no verso 16 ele diz assim: olha que lindo. Jesus disse assim: eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço, primeiro versículo, não peço que tire do mundo, mas que os livre do mal. Depois ele disse: eles também não são do mundo, como eu também não sou. Fala bonito: eu não sou do mundo. Eu não sou do mundo. Amém. É isso, amados. E aí depois ele começa a falar: santificam na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus vai te santificando, a palavra de Deus vai te purificando. Quando você entra nesse ambiente, fica debaixo da palavra de Deus. A palavra de Deus tem o poder de te transformando, de te tocando, de restaurando a tua vida, de colocar a sua vida no altar de Deus. A palavra tão somente, a palavra de Deus nos santifica na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. O povo de Deus pode dizer amém? Amém. Então é isso, queridos, que tudo muda e tudo é abençoado em nossas vidas, com uma santificação abençoada na presença de Deus. Amém. Amém. Você sabia que o diabo sente o cheiro da santidade? O diabo sente o cheiro da santidade, ele fica intragável para Satanás. O diabo odeia a gente, sabe por quê? Porque nós temos a santidade de Deus em nosso coração. É por isso, queridos, porque nós temos o Espírito Santo de Deus, e o diabo é espírito imundo. O espírito imundo não vai ficar feliz e satisfeito na nossa presença. Nós o incomodamos porque temos a presença de Deus dentro do nosso coração. Amém? Então nós andamos em vitória. Por que andamos em vitória? Deixa eu te falar. Porque você não anda apenas nesse mundo, você anda no mundo lá de cima. Quando você anda em fé, você está andando na terra, mas teus passos estão sendo demarcados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quando você anda em fé, o legado que tem para você, a recompensa, não é apenas nesse mundo, mas no mundo vindouro e no mundo celestial. Em nome de Jesus, eu posso ouvir um amém? Amém. Andamos em triunfo, querido, porque Deus é conosco. E ele diz ser santos e irrepreensíveis em Cristo. Você sabe o que é irrepreensível? Irrepreensível é uma palavra muito forte, não é, irmãos? Alguém que ela é inculpável. Ninguém pode colocar nela culpa alguma. Ninguém pode cobrar dela nada. Irrepreensível. Amomos é a palavra, não é um palavrão, é a palavra em grego. Amomos é sem
culpa, sem mancha. Quando ele diz que nós somos santos e irrepreensíveis diante dele, perante ele, quer dizer que diante de Deus você não tem culpa alguma. Diante de Deus não há mais cobrança alguma pela sua vida. Tudo lá diante de Deus está resolvido, irrepreensível. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus levou a sua culpa, Jesus levou a sua vergonha, Jesus levou o seu pecado na cruz do Calvário, e você está livre de toda condenação e de todo o peso de culpa. Você é irrepreensível, sem mancha e sem culpa. Eu posso ouvir um amém? Amém. O diabo então pode te acusar? Até pode. Até pode. Mas o que diz a palavra em Romanos? Nenhuma. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica? Quando nós fomos comprados e remidos pelo sangue de Jesus, a tua dívida foi paga na cruz do Calvário. O diabo não pode mais cobrar coisa alguma da sua vida. Eu posso ouvir um amém? Amém. Irrepreensível é sem dívida, é sem culpa, é sem vergonha. Separado. É sem vergonha alguma. Você é abençoado. Entendeu? É isso, amado. E muitos de nós às vezes não temos uma vida muito feliz porque carregamos muita culpa, sim ou não? Porque carregamos muita cobrança, porque carregamos coisas dentro de nós que parecem um acusador interno. Há momentos que a acusação é da consciência, a consciência dizendo que algo tem que ser ajustado, sim ou não? A consciência dizendo que isso precisa ser ajustado, isso é de Deus. Mas há momentos que não é assim. Há momentos que é uma cobrança que você não sabe de onde. É um senso de rejeição, é um senso de reprovação que não cala. Você se sente reprovado, você se sente rejeitado, você se sente colocado de lado, simplesmente porque não entende que você é amado de Deus e que tudo foi pago na cruz do Calvário, que tudo foi quitado em Cristo Jesus. Amém, queridos? Amém. Isso, quando nós temos isso em mente, é tão bonito e tão transformador para nós. É uma bênção. Eu não sei se vocês lembram agora, mas eu vou refrescar a memória dos irmãos. Gênesis 3, do verso 9 em diante, quando o homem pecou, diz que Deus veio e procurou pelos homens, e chamou Deus ao homem. Interessante, Deus é onipresente, não é? Mas é uma coisa interessante, Deus chega lá e diz: onde estás? Você hoje diria assim: mas como, Deus? Como é que o senhor perguntou onde é que eu estou? O senhor sabe onde eu estou. Só que Deus estava perguntando para Adão o estado da alma dele. Onde estás, Adão? Aí ele sai, por exemplo, de trás de uma arbusto e diz: vem aqui. Aí diz: olha, o que houve com você? Ele diz: quando eu ouvi a tua voz no jardim, tive medo e me escondi porque estava nu. Tive medo, me escondi porque estava nu. É interessante, amados, que a primeira constatação do pecado no homem foi o fato de ele se achar nu, com vergonha de Deus. É o senso de culpa de que errou com Deus. É o senso de que ele tem algo desajustado com Deus Todo-Poderoso. Esse senso de culpa, esse senso de cobrança interior que às vezes nós sentimos, é que algo tem que ser ajustado diante de Deus. Mas algo só pode ser ajustado diante de Deus por um sacrifício. E é interessante, amados, que quando a palavra de Deus diz isso, diz que eles estavam nu e teve medo, não temor. Não era temor de Deus, era medo do juízo de Deus. E diz que se expôs a fazer o que não devia, ela começa a se afastar da presença de Deus. É ou não é? É interessante. Ela começa a se afastar, ela perde aquele senso de comunhão, ela perde aquele senso de aprovação diante de Deus. Ela se acha reprovada, ela se acha posta de lado. Mas quando o texto diz aqui, irrepreensível, está dizendo que alguém levou a sua culpa, está dizendo que alguém pagou a sua dívida, que Jesus, para quem está em Jesus, não vale mais dívida alguma. Como é que diz lá em Romanos 8:1? Nem
para os que estão em Cristo Jesus, cuja vida está no Espírito e não na carne. Quando a gente está em Jesus, nós temos paz com Deus. Aquele senso de dívida é quebrado e a gente tem a paz de Deus reinando em nossos corações. Olha o que diz Gênesis 3:21. Fez o Senhor vestimentas de pele para Adão e sua mulher e os vestiram. A pele ali daquele animal apontava para Jesus Cristo sacrificado na cruz do Calvário. Aquele sacrifício cobriu as vergonhas, o pecado de Adão e Eva. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário cobre nossas vergonhas, cobre nossos pecados, cobre nossas falhas. Melhor ainda, Ele tira o nosso pecado, porque João Batista, ao olhar para Jesus, diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? E apenas nele, nós somos felizes. Diga comigo: o Senhor Jesus me tira do banco dos réus e me coloca assentado com Ele nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Nós estamos guardados nele. Vamos ficar de pé para nós orarmos.